As top músicas que estão bombando hoje em dia aqui no Brasil, cara, é só música que fala bosta, merda. Merda não pode falar aqui, mas enfim, só fala merda as músicas, só fala merda. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Gui Monteiro, eu faço músicas autorais minhas, gravo e tô na saga aí de conseguir ser reconhecido pelas minhas músicas e, enfim, montei o meu próprio home studio e tô nesse processo aí. E espero que vocês gostem. Nesse canal aqui eu registro tudo do meu processo de musical, processo de gravação, processo de ideias e processo de conversa, porque a música ela não surge só por meio de se sentar e escrever. Não, você tem que estar pensando em determinadas coisas, não é literalmente só chegar e criar uma música do nada. Não, é um processo. E eu gosto de registrar esse processo aqui e deixar sempre bem claro para vocês que os meus valores, as minhas ideias e os meus princípios por meio das minhas músicas e por meio da conversa, que é o mais importante. Então é o seguinte, como vocês já viram, eu queria fazer esse vídeo um aspecto meio diferente. O último vídeo que eu fiz assim, que é como se fosse um bate-papo no meu home studio. Eu acho que eu devo criar uma série aqui do canal nesse sentido. Eu conversando, trocando ideia com vocês, que eu acho que é muito legal também de vocês conhecerem a minha pessoa e não só as minhas músicas, conhecerem quem é o Gui por trás das músicas aí. E nesse vídeo eu quero levantar uma pauta que é a seguinte: se você pensa em fazer alguma coisa da sua vida, se você está pensando em começar algum projeto, começar até mesmo postar suas músicas, postar, enfim, qualquer coisa na internet, começar a falar na internet, começa, não liga para o que os outros vão falar, apenas comece, porque a única pessoa que vai estar ganhando com tudo isso é você. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a tocar violão, uns 3 anos na verdade. Comecei a tocar violão, comecei a fazer minhas músicas e com isso tudo eu comecei a ver que eu era bom na parada. Comecei a escrever músicas brincando, me aproximei muito do violão em si, da guitarra, enfim, mas sempre gostei mais do violão. Comecei a ouvir muitas músicas que hoje em dia eu faço músicas parecidas com as que eu ouvia bastante. E comecei a escrever e percebi que a música era um meio que eu conseguia me expressar, que eu conseguia soltar as minhas ideias por meio da música, conseguia expor os meus valores, expor as minhas ideias e mostrar tudo aquilo que eu penso por meio da minha música. E mostrar que a música não é só isso que tá rolando hoje em dia aí, porque se você for pegar os top 50, enfim, as top músicas que estão bombando hoje em dia aqui no Brasil, cara, é só música que fala bosta, merda. Merda não pode falar aqui, mas enfim, só fala merda as músicas, só fala merda. E eu quero fazer diferente. Se você pegar cada letra minha, cada música, são poesias. Faço muita poesia, faço muitas outras músicas que não falam basicamente só de putaria, bebedeira, droga pra caramba, mulherada. Não, até porque eu acredito em uma coisa, que na vida a gente nasce como se fosse com... Todo mundo tem como se fosse um buraquinho no coração. E esse buraquinho, as pessoas elas tentam preencher esse buraquinho, tentam encaixar peças. Pensa, tem uma peça de bebida aqui. Tenta encaixar, não encaixa. Então elas ficam tentando preencher esse vazio que está no coração delas, esse buraquinho, com coisas que não vão encaixar, não vão suprir esse espaço, esse vazio que está no coração delas. Aí que entra pessoas perdidas, pessoas que tentam achar felicidade em festas, bebedeira, droga, também pessoas que tentam achar felicidade em coisas fúteis na internet, scrollando o dia inteiro, TikTok, perdendo tempo em vez de ler um livro legal e buscar coisas que vão agregar na vida, e até da mesma forma ouvir músicas que vão agregar. E dessa forma eu acredito que esse vazio que a gente tem no nosso coração, ele só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Apenas Jesus Cristo, Deus, o nosso Senhor, aquele que nós somos ministros aqui na Terra, Ele é o único que pode suprir esse vazio que está no nosso coração. E é isso que eu quero passar, essa mensagem, é a mensagem no final das contas, por meio das minhas músicas, por meio de tudo, que eu tento passar, que a vida é muito mais do que apenas bebedeira, do que coisas mundanas. Esse mundo aqui, cara, é passageiro, esse mundo aqui vai passar. E se você não se ligar e não se atentar com isso, você vai construir um império aqui. Mas quando você morrer, você vai levar o quê daqui? Você não vai levar nada, cara, não vai levar nada. Então, esse mundo é passageiro. E em breve, Jesus, Deus, nosso Cristo, vai retornar como leão para nos levar
para a vida eterna, para a gente viver eternamente com Ele. Enfim, eu dei uma desviada aqui no assunto, mas voltando ao assunto principal, se você pensa, cara, se você quer fazer qualquer coisa da sua vida, se você tem algum projeto, só começa. Não pense no que os outros vão falar de você. Porque se você não fizer, vão falar merda. Se você fizer, vão falar merda do mesmo jeito. Então só começa, liga o... E começa, não liga, não liga. Porque quem vai estar ganhando é você, sempre é você. Independente se der certo, se não der certo, as experiências, as bagagens de vidas estão indo para você, não estão indo para outra pessoa que está perdendo tempo com TikTok, está perdendo tempo com besteira. Eu acredito muito na palavra de Deus, e na palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo na nossa vida a gente deve fazer com maior carinho e amor, no sentido de nós sermos sempre exemplos em tudo que nós formos fazer, a gente tem que ser exemplo e referência. Então, se você pensa em começar a fazer uns vídeos na internet, começa pensando no que você vai falar, porque aquilo que você vai falar, a rede social, né, por exemplo, eu sou um influenciador. O que um influenciador faz? Ele serve para influenciar as pessoas com as ideias dele. Tudo que você falar tem poder, e principalmente poder no mundo espiritual. Então tudo que você fala é como se fosse você está profetizando aquilo. Então se você realmente acredita, você tem que acreditar que você é capaz, você tem que acreditar que você é bom, você tem que acreditar em você mesmo. Para finalizar o vídeo aqui, não quero que esse vídeo se estenda muito, mas o que eu quero te falar é que sempre quando as pessoas... Eu quero, na verdade, te contar. Muitas pessoas às vezes vêm me perguntar por que eu comecei a investir tanto nesse lado artístico na minha vida, por que eu comecei a investir tanto nas minhas músicas e o porquê disso tudo do nada. Enfim, se você me acompanha um tempo, eu sempre postava uma música ou outra ali, só que agora eu realmente estou pegando para investir e fazer essa parada virar e ser reconhecido pelas minhas músicas. E sempre quando me perguntam o porquê, eu sempre respondo, cara, eu sou jovem, eu tenho tempo, eu tenho energia para botar nessa determinada coisa que eu tô querendo? Tenho. Então por que eu não vou fazer? A única coisa que eu não quero, eu sempre falo isso, a única coisa que eu não quero é chegar lá no futuro, lá na frente, e olhar para trás, ver o talento, ver o dom que eu tinha e me arrepender de não ter tentado, me arrepender de não ter começado, entendeu? Então um conselho que eu posso te dar é, se você pensa em fazer qualquer coisa, comece, independente se você esteja preparado, se você esteja com equipamento ruim, começa, cara, começa, porque o tanto que eu evoluí, só de ter começado e ter aprendido na prática, tudo que eu sei hoje, e ainda tenho muito a aprender, porque eu não sei praticamente nada, eu já evolui muito, então eu aprendi, se eu pegar aqui uns 80% das coisas que eu aprendi foi na prática, foi metendo a câmera aqui e gravando, foi pegando o microfone aqui, colocando perto do violão, ficando estourada a parada, mas aprendia. Cantava mal, fui melhorando. Cantava próximo demais, aí tinha que refazer a música toda. Mas, cara, tudo a gente aprende na prática. Nada a gente vai aprender, vai ser de tal jeito. Aí quando você vai fazer, é tudo diferente. Então é o seguinte, curte, comenta, compartilha. Por mais vídeos desse, eu gosto muito de conversar assim e falar sobre coisas que eu penso. Então, basicamente é isso. Um forte abraço, fiquem com Deus, que Jesus abençoe todos vocês. Vamos pra cima, hein? É só o começo. Valeu!